Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi um domingo de futebol e protestos no Rio de Janeiro. O Vasco e o Botafogo venceram seus jogos e o Fluminense tropeçou e tropeçou feio. Vamos falar sobre esse retorno ainda estranho do futebol aqui no Brasil? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Ainda é difícil separar uma coisa da outra, né? A gente está tentando se adaptar a um retorno do futebol que está acontecendo e vai acontecer com mais força a partir de agora. Esse reinício do Campeonato Carioca de uma forma completamente discutível, porque não há consenso, há inclusive algumas arbitrariedades, não há uma isonomia no retorno, de preparação inclusive, algumas equipes voltando antes do que outras. Enfim, é uma forma que a gente não esperava em que o futebol voltasse. O que está acontecendo no Rio de Janeiro e deve incentivar outras federações, até porque já se avizinha aí para o mês de agosto a volta, não sei como ainda, de um campeonato brasileiro. Então é muito difícil a gente ainda separar todas essas situações. Mas o Campeonato Carioca voltou e as equipes, obviamente, estão lá sendo cobradas pelo seu torcedor para darem resultado. 11 da manhã, o Botafogo entrou em campo no estádio Newton Santos para enfrentar a Cabo Friense e atropelou. Mas antes disso, o Botafogo se posicionou duramente. É uma das equipes que não concorda com o retorno do futebol desta forma, optou, né, ou preferia uma retomada gradativa, com tempo de preparação, em que todo mundo voltasse ao mesmo tempo, com que os números no estado do Rio estivessem caindo, juntamente com o controle nos hospitais. A gente ainda está longe, embora alguns números mais significativos, mais positivos nos últimos dias, a gente ainda está longe de um controle. O Botafogo não queria e por isso se manifestou logo na entrada, especialmente contra a federação. O técnico Paulo Autuori não esteve no banco de reservas, foi punido pela federação por críticas que fez ao jornal O Globo. Estava punido, mas foi inocentado, absolvido pelo STJD e poderia comparecer, mas em protesto assistiu o jogo das tribunas. E o Botafogo, né, com apenas 8 dias de preparação, teve que improvisar o Cícero de zagueiro, por exemplo, perdeu o Joel Carli, enfim, uma série de dificuldades e mesmo assim acabou vencendo tranquilamente a Cabo Friense por 6-2. A equipe adversária chegou a esboçar uma reação ali no começo do segundo tempo, mas imediatamente o Botafogo mandou no jogo. Destaques absolutos aí para o Luiz Henrique, esse garoto que é muito bom de bola, né, escapando pela esquerda, dando assistência, fazendo golaço também. No gol que ele faz, ele sai da esquerda, vai para o meio. Pedro Raul tem nome, jeito, cara de centroavante. Fez gols de camisa 9 mesmo, aparando esse cruzamento do Luiz Henrique, depois numa grande assistência do Bruno Nazário, outro jogador que teve grande destaque na partida também. Gostei muito do jeito de jogar do Botafogo, é óbvio que toda análise agora ela exige uma ressalva, né? Mas o Botafogo foi super bem, né, aquilo que se propôs e acabou atropelando a Cabo Friense, fazendo 6-2. Outro protesto também foi no combate ao racismo. Vidas negras importam, quando com 2 minutos de jogo os jogadores do Botafogo se ajoelham em campo fazendo esse tipo de protesto. Muito legal, Botafogo, parabéns. Depois, às 4 da tarde, o Vasco enfrentou o Macaé e também não teve muita dificuldade, embora o pênalti, né, que abre o placar do jogo, marcado pelo Herman Cano, o argentino, não tenha acontecido, né, no Iago Pikachu. Mas ali o Cano começa a construir a vitória e o seu hat-trick, depois faz 2 gols de puro oportunismo. Ele realmente tem uma capacidade de marcar gols, foi um dos artilheiros do ano no mundo na temporada passada e chega no Vasco com o mesmo cartaz e continua marcando gols. É um argentino aí que vai incomodar nessa equipe do Vasco aí. Que teve outros destaques também, o Vasco acabou fazendo uma boa partida diante do Macaé e não teve muitas dificuldades para vencer o seu jogo. E aí, às 7 da noite, o Fluminense foi encarar o Volta Redonda. O Fluminense também é contrário à volta do futebol nesse momento. Também teve 8 dias de preparação, porque não retomou as suas atividades juntamente dos demais. Acabou voltando porque houve uma imposição de tabela, né, e uma necessidade de regressar. E o Fluminense, inclusive, se negou a utilizar o Maracanã.
por conta do estádio estar no complexo, ou de ter no complexo um hospital de campanha. Gerou toda aquela polêmica na vitória do Flamengo sobre o Bangu no meio da semana, exatamente porque ali, a poucos metros, havia um hospital curando doentes e 2 pessoas faleceram, inclusive, no instante da partida. O Fluminense se recusou e fez um acordo com o Botafogo, que cedeu o Nilton Santos. O estádio que recebeu 2 jogos, então, do Botafogo às 11 e o do Fluminense às 7 da noite. Numa parceria amigável, né, e de consenso, pelo menos, entre essas 2 equipes. Assim como Vasco e Flamengo estão hermanados, só que com uma posição contrária, né? Eles queriam a volta do futebol antecipadamente. Dentro de campo, o Fluminense teve sérias dificuldades, muito trabalho, já começou perdendo logo cedo num frango do Muriel, que é bom goleiro, mas acabou falhando ali no comecinho do jogo, e aí na sequência o Egídio fez aquela maluquice, né? Um golpe de judô, uma tesourada por trás, acabou expulso com 15 minutos, acho eu, e acabou deixando o Fluminense na mão, e o Odair Hellmann teve que tirar o Marcos Paulo, colocar o Ourinho, jogador do Santos, no lateral esquerdo, só que a partir dali, o Volta Redonda, que até mostrou assim uma imposição física e até mesmo tática no jogo muito interessante. É óbvio que a gente dá o desconto da expulsão e do retorno antecipado, mas mesmo assim, né, o Volta Redonda sempre ofereceu mais perigo do que o próprio Fluminense, né? Tanto que teve bola na trave ainda no primeiro tempo e depois naturalmente meio que puxa, né, o freio de mão, né, o Fluminense acaba crescendo no início da segunda etapa com as alterações que o Odair faz, mas a meu ver até equivocada, porque ele demora para retirar o Paulo Henrique Ganso, que não é o mesmo jogador que a gente ainda espera que ele seja, né? O Ganso, tanto que o Nenê era o grande cara antes da parada, mas ele testou positivo para a Covid-19. O Ganso acabou assumindo a titularidade e se discute muito esse plantel envelhecido do Fluminense, né? Com a estreia do Fred, por exemplo, que cansou visivelmente, né? Eu não discuto a substituição do Fred ali no intervalo, porque ele realmente não conseguiu fazer muita coisa. Tá voltando, tudo mais, ficou muito tempo parado. E o Paulo Henrique Ganso jogando muito atrás, dando aquele tapinha para lá e para cá. A gente ainda espera uma jogada genial, mas o futebol exige muito mais velocidade e intensidade do que o Ganso hoje pode proporcionar, infelizmente. O Fluminense ainda tentando, né, algumas bolas alçadas para a área, ou alguma tentativa de tentar minimizar, né, a derrota parcial ali, e acabou sofrendo outros 2 gols na segunda etapa e o Volta Redonda fechando a conta. Teve outra questão polêmica, porque antes da partida o Volta Redonda comunicou que 3 jogadores detectaram como positivo para a Covid-19. Esses 3 jogadores foram imediatamente afastados e retirados do elenco que iam para o jogo, só que eles treinaram a semana inteira com o elenco principal. E esse é o grande problema, né? Porque são jogadores que acabaram testando positivo, mas treinaram a semana inteira com aqueles outros jogadores que naquele momento antes do jogo testaram negativo. E a gente sabe, ou pelo menos a gente não sabe muita coisa, mas o que a gente sabe é que esses testes eles ainda são inconclusivos, especialmente esses rápidos que você faz na sequência, né? Foi notícia, todo mundo ficou sabendo aí, de blogueiras, né, que faziam aquele teste rápido antes da festa, testaram negativo, foram para a balada como se estivesse tudo certo, e 2 dias depois elas testaram e estavam lá com o teste positivo. Então ainda é muito arriscado você confirmar de que aqueles jogadores que testaram negativo tá tudo bem com eles, e aqueles que testaram positivo, mesmo em contato com esses, que não vai ter problema nenhum. E esses jogadores tiveram contato, evidentemente, com todo o elenco do Fluminense, do árbitro e de outras pessoas envolvidas na partida. A gente vai saber os desdobramentos disso daqui a alguns dias. É muito arriscado do jeito que está voltando, eu ainda tenho muitas restrições com a volta do futebol. Evidentemente que a gente faz aqui a nossa análise dentro do limite, né? O técnico Odair Hellmann, por exemplo, está sendo muito cobrado pelos torcedores do Flu, pelas substituições que fez, mas um jogo totalmente atípico, né, gente? 8 dias de preparação, evidentemente jogou menos que o Volta Redonda, mas tem um jogador expulso logo a 15 minutos, não pôde contar com o seu, talvez, principal jogador como o Nenê, tem a estreia do Fred, que não é mais um menino e que ficou muito tempo parado. Ou seja, é muito difícil da gente fazer uma análise muito mais definitiva nesse momento. Obviamente, o Botafogo e o Vasco não tomaram conhecimento dos seus adversários e essa comparação sempre vai ser muito cruel em relação ao Fluminense, né? Porque o Botafogo e o Vasco e o Flamengo ainda no meio de semana, eles cumpriram com a sua obrigação. Mas a gente precisa mais tempo, né?
para avaliar se o time do Fluminense precisa de alguma mexida, precisa melhorar em alguns aspectos, para a gente ver se está pronto, pelo menos, para começar um campeonato brasileiro que, incrivelmente, está batendo na porta e vai acontecer mais rápido do que a gente imagina, e isso vai mobilizar outras federações, outros estaduais, seguramente vão começar daqui a pouquinho. Comentem aqui o que vocês acharam da volta do futebol, estão gostando, não estão, tá ruim, não tem que voltar, tá bacana, fazia tempo que não tinha um domingo com tantos jogos aí, se você gostou de pelo menos assistir essas partidas, comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, tem vídeo inédito aqui, praticamente todo dia, você sabe, né? A gente produz conteúdo aqui o tempo todo e tá sempre de olho no que está acontecendo. Eu volto na próxima. Tchau!